Olá, colegas estudantes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direitos Humanos em Foco. Eu sou o professor Dr. Eduardo Mendes, especialista em Direito Internacional dos Direitos Humanos, e hoje vamos fazer um mergulho profundo em temas cruciais para o ENAM da FGV. E eu sou a professora doutora Carolina Santos, pesquisadora em Direitos de Grupos Vulneráveis. É um prazer estar aqui novamente. Eduardo, estou ansiosa para debatermos e, principalmente, fazermos algumas apostas sobre os temas que acreditamos que serão cobrados nas próximas provas. Perfeito, Carolina. Como prometimos, hoje vamos focar em temas diferentes do nosso primeiro episódio. Deixaremos de lado os direitos fundamentais e sociais e o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos em geral, para nos aprofundarmos em dois eixos específicos: tratados internacionais e a proteção de grupos vulneráveis. Exatamente. E analisando as últimas 4 provas do ENAM elaboradas pela FGV, notei uma tendência clara de valorização do controle de convencionalidade. Você percebeu isso também, Eduardo? Sem dúvida. A FGV tem dado grande ênfase ao controle de convencionalidade, especialmente após as decisões da Corte Interamericana que consolidaram esse mecanismo. Vale destacar que não se trata apenas de um controle judicial, Carolina. A própria Corte IDH já reconheceu que outras autoridades, como membros do Ministério Público, devem exercer esse controle dentro de suas atribuições. Isso é fascinante e essencial para os candidatos entenderem. Outra questão que tem sido recorrente nas provas é a hierarquia dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Você apostaria que esse tema continuará sendo cobrado? Definitivamente. E minha primeira aposta para a próxima prova é justamente sobre a discussão da supralegalidade versus status constitucional dos tratados de direitos humanos. Acredito que a FGV vai explorar as nuances entre tratados incorporados antes e depois da EC 45 de 2004, especialmente em situações de conflito com leis ordinárias posteriores. Concordo plenamente, e vou além. Aposto que veremos questões específicas sobre a Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância, promulgada pelo Decreto número 10.932/2022. Esse é um tratado relativamente recente e que traz conceitos muito importantes como discriminação racial indireta e discriminação múltipla ou agravada. Excelente aposta, Carolina! Analisando a tendência da FGV de trabalhar com casos concretos, acredito que poderemos ver questões sobre o caso Simone André Diniz versus Brasil, na CIDH, que representa um marco histórico por ser a primeira vez que o Brasil foi responsabilizado internacionalmente por racismo institucional. Sem dúvida. E isso nos leva ao nosso segundo eixo temático, a proteção dos grupos vulneráveis. Eduardo, você considera que haverá um foco maior em algum grupo específico nas próximas provas? Considerando as últimas decisões do STF e a evolução legislativa recente, minha aposta é que teremos um foco nos povos originários e na aplicação da Convenção 169 da OIT. O edital do ENAM menciona expressamente a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, e esse é um tema que não tem sido explorado com profundidade nas últimas provas. Interessante. Eu apostaria também nas questões relacionadas à comunidade LGBTQI+, e na jurisprudência internacional sobre o tema. O Brasil tem avançado muito por via judicial na garantia desses direitos, e acredito que a FGV pode explorar esse contraste entre a ausência de legislação específica e os avanços jurisprudenciais. Excelente observação. E ainda dentro desse tema, outra aposta minha é sobre o direito à autodeterminação de gênero, especialmente após decisões importantes do STF sobre retificação de registro civil sem necessidade de cirurgia ou laudos médicos. Esse é um tema que dialoga diretamente com tratados internacionais de direitos humanos. Perfeito! E falando em temas emergentes, não podemos esquecer da interface entre empresas e direitos humanos.
Notei na última prova do Enem uma questão mencionando que ainda não há um tratado internacional de direitos humanos, hard law, que discipline a responsabilidade dos estados e das sociedades empresariais por violação. Isso indica que a FGV está atenta às discussões mais contemporâneas. Sem dúvida, essa é uma fronteira do direito internacional dos direitos humanos que está em pleno desenvolvimento. Os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos da ONU, embora sejam soft law, têm influenciado legislações nacionais e decisões judiciais. Aposto que veremos questões sobre devido processo de diligência em direitos humanos. E não podemos esquecer das interseccionalidades. Minha principal aposta para a próxima prova é sobre discriminação múltipla ou agravada, conceito previsto na Convenção Interamericana contra o Racismo que mencionei anteriormente. A FGV tem demonstrado sensibilidade para temas que envolvem múltiplos fatores de vulnerabilidade. Concordo totalmente. A interseccionalidade é fundamental para compreender como diferentes formas de opressão podem se sobrepor e intensificar vulnerabilidades. E isso me leva a outra aposta. Acredito que teremos questões sobre acesso à justiça para grupos vulneráveis, especialmente no contexto da pandemia, que ampliou muitas desigualdades. Excelente ponto. E falando em pandemia, isso me lembra outro tema que acredito que será explorado: o direito à saúde como direito humano fundamental, especialmente em situações de emergência sanitária. A FGV pode explorar como os tratados internacionais fornecem balizas para políticas públicas em momentos de crise. Sem dúvida. E também apostaria em questões sobre o direito ao meio ambiente equilibrado como um direito humano, especialmente após a recente resolução da ONU que reconheceu o direito ao meio ambiente saudável como um direito humano universal. Esse tema conecta perfeitamente tratados ambientais com a proteção de grupos vulneráveis, especialmente povos tradicionais. Eduardo, suas apostas estão muito bem fundamentadas. E para finalizar, gostaria de fazer uma última aposta. Acredito que a FGV explorará o incidente de deslocamento de competência, IDC, em casos de grave violação de direitos humanos. O STF recentemente reafirmou a constitucionalidade desse mecanismo na ADI 3486, enfatizando que sua aplicabilidade é imediata e que os requisitos são apenas a grave violação de direitos humanos e a finalidade de assegurar o cumprimento de tratados internacionais. Excelente aposta! O IDC é um mecanismo pouco explorado nas provas anteriores e que tem grande potencial para questões complexas. E para não deixar nossos ouvintes apenas com nossas apostas, que tal sintetizarmos algumas recomendações práticas para o estudo desses temas? Ótima ideia! Primeiro, recomendo fortemente a leitura direta dos tratados internacionais mais relevantes, especialmente os mais recentes, como a Convenção Interamericana contra o Racismo. Segundo, estudem os casos emblemáticos da Corte Interamericana envolvendo o Brasil, como o caso Simone André Diniz, o caso Fazenda Brasil Verde sobre trabalho escravo e o caso Vladimir Herzog. Perfeito. E eu acrescentaria, estejam atentos às decisões recentes do STF em temas de direitos humanos, especialmente aquelas que fazem referência expressa a tratados internacionais. A interação entre o direito internacional e o direito interno é um tema fascinante e recorrente nas provas da FGV. Obrigada, Eduardo, por mais esse debate enriquecedor. Tenho certeza que nossas apostas e recomendações serão valiosas para os estudantes que estão se preparando para o próximo Enem. Eu que agradeço, Carolina. E a todos que nos acompanharam neste episódio do Direitos Humanos em Foco, muito obrigado pela atenção. Continuem estudando, aprofundando seus conhecimentos e, principalmente, entendendo a importância destes temas para além das provas. Afinal, os direitos humanos não são apenas matéria de concurso, mas fundamentos para uma sociedade mais justa e igualitária. Exatamente. Nos vemos no próximo episódio com mais análises e apostas. Até lá! Até o próximo programa!